pão. No capítulo 6 do livro de João, nós encontramos a primeira declaração que Jesus faz em relação a si mesmo, como sendo eu sou. Neste caso aqui, ele diz, eu sou o pão da vida. É interessante a gente perceber alguns detalhes do contexto em que Jesus disse essa frase. Uma é que foi no período da festa da Páscoa. E nós sabemos que a Páscoa foi uma festa instituída pelos israelitas quando por ocasião da libertação da escravidão do Egito. Logo após essa libertação, eles caminharam pelo deserto durante 40 anos. E nesse período, eles foram alimentados por Deus com o maná, um pão que descia do céu todas as manhãs. Além disso, quando Jesus proferiu essa expressão em relação a si mesmo, foi um dia depois de ter feito a multiplicação de apenas 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, quando os judeus tinham fortemente em sua mente a ideia do maná, por aqueles dias serem os dias da Páscoa, e por terem na mente a ideia do pão, porque no dia anterior eles haviam comido o pão multiplicado por Jesus, Cristo vem e se apresenta, então, como o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Porque as pessoas que haviam comido no dia anterior o pão multiplicado por Jesus tinham voltado agora para comer de novo mais pão, porque a saciedade que eles tiveram no dia anterior já havia acabado e a fome havia retornado. E Jesus explica aqui também, muito bem, que todos aqueles que comeram o maná no deserto morreram. Ou seja, embora aquele fosse um pão que viesse do céu, ele não trazia nada de sobrenatural, de eterno sobre aquelas vidas. Mas com Jesus a questão é diferente, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E aquele então que se alimenta de Jesus, ele sacia por completo e definitivamente a sua fome. Depois de encontrar-se com Jesus, não é necessário então ir a mais nenhuma outra coisa ou pessoa, porque o vazio existente dentro de nós já foi preenchido, porque a fome espiritual já foi saciada de uma vez por todas. E quando nós experimentamos também de Cristo, nós temos a vida eterna, porque aqueles que de Cristo participam não morrerão jamais. Louvado seja o nome de Jesus, porque Ele é o pão. Sim, Ele é o pão da vida. Oremos. Nosso Deus, muito obrigado, porque Jesus é o pão que nos alimenta, para valer, por completo e por toda a eternidade. Exaltado seja o teu nome para todo sempre, por conta de Cristo, o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida. Em nome de Cristo mesmo nós oramos, muito agradecidos. Amém.